está entrando na área de transferência da Gigahertz, 49º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio. Pessoal que recebe o link da live, que ajuda a escolher o título e que tem acesso a um link exclusivo. Cada pessoa que assina recebe o seu próprio link da edição sem edição. A gente termina de gravar o episódio aqui e já publica no feed com todos os erros de gravação, os papos todos que não entram na edição final, o pré-gravação, o pós-gravação, fica tudo por lá. O pessoal que assina diz que curte bastante e já tá aparecendo a edição sem edição na retrospectiva. O Rodrigo, por exemplo, mostrou que apareceu lá porque, afinal, a duração acaba sendo maior, né? Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes. Eu tenho, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem? Tudo bem. Excelente. Pô, episódios de finalzinho de ano, estamos todos entrando naquele clima de olhar pra trás. Vamos lembrar vocês que tá rolando a votação do prêmio Melhores do Ano, prêmio ADT. Melhores do Ano é o 9º prêmio ADT Melhores do Ano. A votação se encerra em 27 de dezembro, o link tá na descrição do episódio. Quem tentou entrar na semana passada aí nas primeiras horas de disponibilização e se deparou com aquela tela, coloque seu e-mail e desistiu, eu comi bola, tá? Agora você pode entrar lá, não precisa colocar e-mail, você já consegue fazer isso, não precisa pedir acesso, na verdade, né? Porque aí o e-mail é só pra cada um poder responder uma vez só. Mas antes de pedir acesso, não fui eu que buguei aqui, já dá pra fazer. Contamos muito com a participação de vocês, que é sempre divertidíssimo a gente fazer a retrospectiva do ano das notícias, os dispositivos, os fails do ano, que é sempre legal também, podcast do ano, se você curte um podcast, a gente lista todos aqui, coloca na descrição também. Então, se você tem um podcast, você pode eleger o seu como do ano e aparecer aqui no episódio. Então, até 27 de dezembro, entrem no link, contribuam, leva 2 minutos para preencher o formulário, ele é curtinho e vocês vão ajudar a deixar o episódio mais divertido. Agora, para começar aqui, acabou um dos mistérios a respeito do Rambo. O Rambo é um cara de muitos mistérios, mas ele tinha comentado sobre um futuro distante aí, algo que envolvia distância e futuro, e ele foi confirmado nessa semana numa coisa bem legal. Quer falar o que foi? Eu falei que eu ia pra um país bem longe e tal, né? E aí teve gente, eu não vou dizer quem foi, que acertou e inclusive descobriu antes de mim que estava confirmado. Obrigado a essa pessoa que mandou o link, inclusive, antes do pessoal confirmar. Mas eu vou estar na Tri-Swift Tokyo, no Japão, em abril do ano que vem. E é longe, né? Eu só tô pensando nisso. É longe, mas vai ser divertido. Que demais. Já tá definida, imagino que sim, né? Mas a sua talk, já dá pra falar? Ainda não? Ainda não, porque eu fiz 2 propostas e o pessoal ainda não decidiu qual das 2 vai ser. Mas são 2 propostas, qualquer uma das 2 vai ser mó maneiro. E aí quando tiver divulgado qual vai ser, eu conto pra todo mundo. Uhum. Esse acabou de descobrir, né? Então deve ter muita coisa de planejamento ainda pra ser feita, mas eu imagino que assim, né? O rolê pra literalmente, né? Raro poder usar literalmente do jeito certo. Literalmente o outro lado do mundo, pra uma talk de 40 minutos e volta. Você já pensou sobre quantos dias você fica por lá? Como é que vai ser essa parte dos 95% do tempo da viagem? Ou ainda não chegou nessa etapa? Primeiro que é uma talk de 20 minutos. Então, talvez eu vou participar dos workshops também. E aí eles têm o lance de office hours que eu comentei, que é bacana também. Então vão aproveitar um pouco mais a minha presença. Mas os planos, por enquanto, tudo permitindo, seriam ficar pelo menos uma semaninha, né? Sim. Pra valer a distância, né? E aí faz a conferência e tal. A própria conferência geralmente tem algum eventinho ali à parte pra você ter alguma experiência cultural no país e tudo mais. E aí depois dá uma explorada, né? Até porque pretendo levar o Plus One junto. Tá? Por enquanto o plano é esse, né? Mas vamos ver. E aí provavelmente vai ter episódio do podcast Secreto Não Secreto depois detalhando tudo da viagem, claro. Sem dúvida. Mesmo porque a parte turística, bom, né? A primeira que eu penso, né? Japão, e você vai gostar. Por quê? Porque o Japão é um produtor gigantesco de whisky, né? Tem 4 dos 50 melhores bares do mundo estão em Tóquio, então você vai me dar bastante inveja em um pedaço da viagem. Ou te decepcionar, porque, assim, né?
vai ser pouco tempo, mesmo que seja uma semana, e vou confessar que bar, eu nem tinha pensado em bar ainda, mas agora você me fez pensar, então talvez mude isso. Pelo menos um você tem que ir, vai. Sim. Fora as maquininhas que vendem, né, peças de roupas usadas. Sensacional. Café de Korg, café de Sugar Glider, café de tudo que é bicho. Tem que ir pelo menos um café de lontra? Olha, se for, eu tenho que ir. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui. Eu acho que em Tóquio tem um café de lontras. Então, já é outra parada obrigatória que você vai ter que fazer pra... O César falou aqui, ó, ir pro Japão não ficar pelo menos uma semana é quase um crime. Concordo. Assim, aí, tirando o dia e meio de deslocamento na volta, te sobram uns 3, 4 dias úteis não, né? Mas utilizáveis. Então, é o tipo de viagem que se eu pudesse, eu não voltaria pro hotel enquanto eu estivesse lá. A gente falou sobre isso no último episódio do podcast Secreto Não Secreto, que é modo aproveitamento 100%, não tem um segundo a perder. Vamos aí, porque foi longe, demorou, não sei quando eu volto. Deixa eu curtir. E o César falou, ó, se for lá, o Café de Lontras tem que ter vídeo pra gente, então é isso aí. Se eu for no Café de Lontras, vai ter sim, pode deixar. Boa. Agora, uma coisa que eu espero que você não tenha que testar, mas eu vi que chamou sua atenção nessa última semana, foi uma integração que eu achei curiosa entre AirTags e companhias aéreas, né? A Apple já tinha introduzido esse recurso de você compartilhar a localização de um AirTag com qualquer pessoa sem ser da sua família, porque com a família já dava, e aí você, com as pessoas que são lá da sua família da conta Apple, podem ter acesso aos seus itens de AirTag ou de outros rastreadores do tipo. E aí, no 18.2 e afins, a Apple introduziu esse recurso para você poder compartilhar com qualquer pessoa sem ser parte da sua família, e agora vai ter uma integração mais bacanuda aí com a United, Delta e Air Canada, por enquanto, que vão ajudar ali se tiver algum problema com a sua bagagem, você consegue compartilhar com a companhia aérea para eles poderem te auxiliar ali, né, e ver onde é que foi parar a sua mala e por aí vai. Achei interessante a ideia. Eu acho muito louca a ideia de que você fala para a empresa aérea para onde ela perdeu a sua mala. Você ajuda a empresa a encontrar a sua mala, mas é melhor do que falar, acha você. Eu falo, tá bom, vai demorar uma semana. Então tudo bem, né? Ela tinha que estar fazendo o trabalho dela, mas eu achei um excelente... Já que AirTag, eu chuto com base em nada, que é tipo 80% do uso de AirTag é pra achar mala, coisa de viagem, saber quando tá chegando lá, no cinturão de malas, etc. Então, um complemento aí de uso, achei bacana. Cara, foi o uso mais legal que eu já fiz de AirTag até hoje. Assim, fora... já teve casos... clássicos, assim, de... não sei onde é que estão as chaves. Aí você usa ali, legal, achou o negócio bem mais fácil. Teria achado sem o AirTag, mas com o AirTag foi mais fácil. Mas as 2 vezes que eu usei com mala despachada, foi muito legal. Porque daí não tem aquele lance de ficar olhando ali, só abre o negócio ali, fica com a telinha ali do AirTag, sentadinho, esperando. A hora que ficar ali, aparecer que o seu AirTag tá no range de sinal, aí você fica ligado, opa, tá vindo. Porque antes disso, nem precisa ficar de olho, porque tá longe, então vale a pena pra quem despacha a mala, coloca um AirTag lá que vale a pena. O meu irmão se mudou recentemente pra fora do país e as coisas dele, da casa, né, dele e da minha cunhada, vão de navio. E aí, junto das coisas, ele deixou um AirTag lá, então dá pra ver onde o container foi lá pra Santos, aí de Santos vai pra não sei onde. E teve um lance dele, acho que não sei se foi com ele ou se foi com você, acho que foi com ele, que a mala, dava pra ver a AirTag da mala no avião, porque alguém tinha iPhone, tava perto da mala, e a mala, sei lá, se perdeu, se foi algo diferente. O lance é que, como tava no avião e alguém tinha iPhone por perto, e a pessoa tava conectada na web, por meio da internet do avião, conseguia ver no ar onde que tava a mala. Que louco. Esse acompanhamento em tempo real é bem diferente. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre os últimos episódios. E daquele lance dos campos de endereço nos sites, né, e outros bancos de dados, sempre aquela complicação, etc. O Ricardo Silva mandou um feedback que prestem atenção para vocês verem a dificuldade que deve ser mesmo no caso dele. Ele morou uns 3 anos no estado de Goiás e nas cidades de lá, do Distrito Federal, os endereços seguem a seguinte lógica. Nome da rua, então José da Silva, número da quadra. Q3, número do lote, 15. Aí você escreve Rua José da Silva, Q3, L15, por exemplo. Nesse caso, a Rua José da Silva poderia ter várias quadras, Q1, Q2, etc., e vários lotes 15. E por isso, o número 15 não podia ser o número da casa. Devia te entender, né? Pois é. Isso quando a casa não era A ou B,
ou um apartamento com número de blocos. Então, em alguns casos, era impossível você comprar no site por conta dessa incompatibilidade com os campos. Eu sou o fã número 1 do campo complemento e do campo observação, que é maravilhoso. Observação, quando tem o campo observação, eu coloco o nome do condomínio, que ajuda. Às vezes a pessoa chega na rua, não tá achando, pergunta pra qualquer pessoa onde é o condomínio tal, a pessoa vai saber. E o complemento, óbvio, né? Agora o problema é quando você compra fora. Agora uma pergunta honesta aqui. Essa estrutura de quadra e lote não significa também que a pessoa poderia ter 4 ruas para passar como endereço? Porque uma quadra é cortada, digamos aí, por 4 ruas, ou não? Mas a quadra eu entendo como... Eu entendo a quadra como o quadrado mesmo, de 4. O quadrilátero? O quadrilátero. Eu acho que não. Eu imagino o Mendes tá o meme da Nazaré agora. Não, eu falei, como é que eu vou explicar? É o pedaço de rua que começa numa intersecção com outra rua e termina na outra. Pra mim aquilo é a quadra, não é o quadrilátero, entendeu? Olha, lá eu morava lá no Rio Grande do Sul, numa cidade que é toda hashtag, as ruas bonitinhas assim, tipo Nova York, só que muito menor. É muito, muito, muito menor. E a gente falava, dá uma volta na quadra, dá uma volta no quadrilátero. A quadra é o retângulo ali. E eu tô com o Mate que falou aqui que ele achou o mapa astral mais simples do que isso. Eu também tô achando. E o Thiago aqui falou, aqui em Brasília não. A quadra é um lugar fechado, só tem uma saída. Então ficou mais complicado ainda. Nossa. Isso é o que acontece quando o designer faz a cidade. Daí é tipo o mouse que carrega de cabeça pra baixo, né? Pois é. Eu acho que pode ter uma lógica muito bonita, assim, pode fazer todo sentido pra quem criou, mas não se encaixa com nada que já existe e aí só atrapalha. Case de padrões, acho que é .com/927, eu acho que é o número desse. Caramba, já decorou. Esse é tão clássico que vem, né? Agora, você falou um lance que é verdade, né? Pensa pra você fazer compras internacionais, que é pior ainda. E a Amazon tem um lance que você preenche o endereço, ela reformata e reformula o seu endereço e fala assim, desse jeito aqui também tá certo. Porque desse jeito aqui a gente garante que a gente consegue entregar. Porque a gente já entregou por perto, faz sentido. Vê se rola. Então eles põem tipo um autocorretor das informações que você põe de entrega para que faça sentido para eles, mas sem que o negócio volte. Porque numa escala global, esse tipo de coisa é absurdo, né? Cara, loja dos Estados Unidos às vezes tem problema, porque os endereços lá são muito mais curtos do que aqui, assim como os nomes das pessoas costumam ser mais curtos, né? Porque eu moro numa rua que o nome é muito longo. E aí, eu acho que foi no Fracture, na loja do Fracture, que eu comprei 2 vezes e deu problema pra entregar porque o label, o endereço ficava cortado. Ficava rua, fulano de e cortava porque o label não cabia o endereço no label e ninguém viu e aí chegava aqui e o pessoal do correio, onde que é? Não sei. Nossa. Aí eu acho que viram pelo CEP e pelo... Eu sei que o pessoal do correio que resolveu e conseguiram dar um jeito, mas atrasou, enfim. Então quem tem o endereço muito longo, se tiver como abreviar, principalmente se for um site que não é tipo Amazon, tipo o site do Fracture, né? É um site menor e tal. Então dá uma abreviada, porque se for um endereço muito longo, pode dar problema, ficar cortado na hora de imprimir lá. Nossa, Fracture foi a compra que mais me deu dor no coração do preço final que eu paguei. Um negócio de $30 e era um presente. Então, sei lá, o frete era caro, era, sei lá, $80 de frete pra comprar um negócio de $30. Aí mais o IOF chegou aqui, teve imposto em cima de tudo, ainda saiu uma bala o maldito quadro. Mas ficou bonito. Mas só de pensar de $30 ter virado um pedaço significativo do meu salário na época, dói até hoje quando eu penso em Fracture. Claramente a entrada de um retângulo de vidro no Brasil é um grande desserviço pro mercado nacional, né? Tem que pagar imposto pra proteger a indústria nacional de impressão em vidro, que não existe. Moldura minuto. Agora, no episódio passado a gente falou também sobre a mudança do número, do 9º dígito e coisa assim de telefone. E o Duiler lembrou de quando teve a mudança também, pelo menos em São Paulo, do fixo, né? Que colocaram um dígito. Eu achei interessante que ele falou que o fixo, né, que era 6 e mudou para 2.
Eu acho que tinha muito de região de São Paulo. Eu lembro que o telefone que eu tinha em casa começava com 8, eram 7 dígitos, e virou 3, 8 e seguia, né? E eu lembro que quando eu era criança, estava na escola, um amigo meu, ele tinha 6 dígitos de telefone. Era tipo, Caraca. 67089, tá. E um último dígito. Não sei se daria um problema falar o negócio inteiro, mas eu lembro até hoje, né? Que a gente é criança, a gente lembra dessas coisas. E aí foi engraçado acompanhar o dele, que aí virou 667, depois 3667, então foi acumulando os dígitos, que era um bom histórico do que rolou. Mas o do Ilor Seger falou que a gente tinha uma memória muscular que foi quebrada, que sempre que te falava o primeiro número, era 6, né? Ao invés de 6. Então, 61, 62... É uma coisa de São Paulo ou no Sul e no Rio também se diz 6 quando falar de telefone, pra não falar 6? É 3? Pra não confundir. É 6. No Rio Grande do Sul, os antigos ainda tem alguns que falam Uno, que nem piloto de avião. Em vez de falar fala Uno, 61, e aí fica mais claro, né, pra não confundir. E aqui no Rio, a gente tem o jogo do bicho, né? Então tem... Por exemplo, um galo. Se eu falar um galo pra vocês, tem algum significado? Um galo pra gente... 0. É 50, mas referindo a 50 reais, né? Mas os bichos são iguais em todos os jogos do bicho? Porque no Sul também tem jogo do bicho. Mas é o mesmo valor cada bicho ou muda, será? É um bicho carioca ou um bicho gaúcho? Aí volta pro XKCD Standards, né? Tudo se resume ao XKCD. Não, isso tem que ver qual é o câmbio do galo gaúcho pro galo carioca, né? Se alguém souber a resposta, manda pra gente, por favor. Sobre o AirPlay e dispositivos analógicos, o Ivan, e ele ensinou, é o Wilhelm. Ivan Wilhelm falou que atualmente ele tem caixas de som da Edifier e para ter acesso ao wireless, ele usa o Belkin Soundform. Ou Soundform, mas deve ser Soundform. Ele falou que comprou no Mercado Livre por R$500 e, dado o preço lá fora, ele falou que foi um ótimo preço. E ele mandou o link aqui, todo mundo espiadinha do link, se parece tudo certo. É da Belkin direto, no Mercado Livre. Então, da Belkin, eu vou deixar aqui na descrição. E custa $500, então ele ter comprado por R$500 na situação atual foi um bom negócio. 500 dinheiros. Eu tô na minha listinha aqui, eu quero investigar se tem algum firmware open source ou se seria muito difícil fazer para essas plaquinhas ESP32, alguma coisa assim. Porque elas têm Bluetooth e tem Wi-Fi, e eu sei que tem coisa de AirPlay para elas e tem coisa de caixinha Bluetooth para elas. Então, se você colar tudo isso com Durex e botar para rodar, talvez dá para fazer em casa, para quem tem essa inclinação, vai lá, faz e queima o firmwarezinho ali e roda. Vamos ver, de repente rola. Você viu nessa semana uma das transmissões da OpenAI mostrando o Voice Mode rodando numa dessas plaquinhas, que é só um componentezinho de caixa de som, que você pode... Mostraram tipo isso embutido num bichinho de pelúcia, por exemplo. Que legal. Pra você conversar com o Advanced Voice Mode, e aí você... não é programa, né? Mas você customiza, personaliza o modelo pra falar com a voz daquele jeito, que nem de Papai Noel, que eles fizeram agora também, que tem lá, que você consegue falar com o Papai Noel, pra falar de um jeito legalzinho assim, pronto, era um bichinho de pelúcia interagindo em tempo real, como se fosse ChatGPT, então bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa transmissão específica. Foi quando eles anunciaram uma porção de coisas de desenvolvimento mesmo, API do O1, teve uns 3 ou 4 anúncios, esse foi um deles, achei bem legal. Maneiro, vou dar uma olhada assim. Provavelmente era um ESP32 ou algo bem parecido, que hoje em dia essas plaquinhas estão cada vez mais cloud-centric, então, tipo, tem que ter conectividade. Então, eu comprei agora umas plaquinhas novas ESP32, que são umas que o Embedded Swift suporta, então dá pra rodar Swift nelas. E cara, elas têm Bluetooth 5.2, Thread, Wi-Fi, Zigbee, tudo embutido num negocinho do tamanho do meu dedão ou menor, assim. É bizarro. Então elas estão focadas nisso, porque daí você bota a API do negócio ali e beleza. É muito legal como... Todos esses negocinhos começaram com um Raspberry Pi safado, com um processador e um USB. Com Arduino safado. Ok, Antes sim. ainda. E foi evoluindo pra isso, né? Sem perder a parte de ser compacto, a parte de ser barato. Tudo bem que hoje tem
Os mais caros dá pra ir chegando no mais caro, né? Mas ainda assim, os básicos ali, você consegue fazer um monte de coisa, inventar um bando de coisa divertida, sem gastar muito lá fora, etc. Mas é mesmo aqui... Não, e qualquer pessoa por hobby compra essas plaquinhas, tipo essas SP32 que eu comprei, não são caras, nem no Brasil, assim, acho que é tipo R$100 e poucos, não é um absurdo. E são o System on a Chip que roda em device de produção. Inclusive, se você quiser fazer um device de produção com essa plaquinha, você faz. Mas se você for fazer em grande quantidade, você vai comprar lá o módulozinho, baratinho, né? Baratinho em quantidade. E aí, é engraçado que já teve vários produtinhos que eu comprei, que aí o Eero manda aquela notificação quando um device novo conecta. A new device by Espressive, que é a fabricante do ESP32, né? Se eu não me engano, a minha Nespresso Smart, entre muitas aspas, é um ESP32. Acho que o Sensible também. Várias coisinhas que eu instalei aqui de IoT aparece no Eero lá, ESP32. Que legal. O Augusto vendo ao vivo aqui falou que os teclados usam dela, deve ser uma das plaquinhas, falou que ainda não comprou bateria pra fazer wireless. Falou, ó, 60 no AliExpress com taxas. Sobre o botão do novo controle de câmera dos iPhones, o Hugo Santos lembra que há pouco mais de 30 dias ele passou de um 13 Pro para um 16 Pro e usa o botão para acionar e controlar a câmera ao usar luvas no frio. Recentemente ele esteve em Genebra e as temperaturas negativas, deslizar no ecrã, né, deslizar na tela, era quase impossível. Com o botão de câmera control, conseguiu tirar as fotos, ajustar o zoom sem problemas, o que fez toda a diferença. Tá aí um uso que a gente não tinha considerado e realmente, principalmente se você só quer tirar foto, aí você vai lá no botão, tira, acabou. Acessibilidade como um todo, né, tendo um botão dedicado, acaba se beneficiando desse processo, né? Porque a gente também não lembra muito disso, né? A gente, Rio de Janeiro aqui, né, que usar luva de frio, mas é um problemão ali controlar as coisas, né? Sempre bom lembrar esses outros usos, esses outros lados. Costumava ter muito aquelas luvas em que o dedo indicador e o dedão, elas tinham uma área, né, só o topinho ali do dedo, as tampas. A almofadinha. Isso, você conseguia interagir, mas mesmo assim, eu acho que a chance de derrubar o telefone no chão, operando o telefone com luvas, é gigantesca, né? Então você tem um botão que te deixa ainda ter o grip ali, né? Fazer um berço na mão e só apertar o botão ali é muito mais rápido mesmo. Aliás, é por causa disso de luva que você pega esses vídeos, por exemplo, que o pessoal vai no museu e tem lá o diário do Galileu Galilei. A youtuber vai lá para poder mexer com todo o cuidado. Você pode ver, não usa luva. Porque com a luva você perde a sensibilidade, a chance é maior de você virar a página e arrancar um pedaço. Então tudo bem que o dedo tem os ácidos nojentos corrosivos, mas ainda assim é melhor você mexer assim do que correr o risco de você perder o tato e com a luva você arrancar alguma coisa. Às vezes o pessoal, quando vai lidar com coisas delicadas, assim, até em ambiente de fábrica, e precisa manter essa precisão, mas não pode encostar com a mão, eles usam tipo uma camisinha de dedo, assim, que é um plastiquinho que vai só na pontinha do dedo mesmo, e que ainda você tem a sensibilidade ali, mas não chega a ficar daquele jeito que vai esparramar a sujeira ali no papel, ou o que quer que seja. Então, realmente, eu usei luva com iPhone algumas poucas vezes que eu me lembre, foram aqui nos 3 dias que fez muito frio, desde que eu mudei pra cá, 5, 6 anos, sei lá quanto tempo faz. E é uma luva daquelas que é só tecido mesmo, mas aí no indicador ou no dedão, não lembro, eu fiz um furinho, assim, eu abri um buraquinho na pontinha do dedo ali só pra conseguir, se precisar alguma coisa, mas eu lembro que eu evitava mexer no celular, só mexia se precisasse e segurava com força, assim, porque realmente fica um negócio meio desengonçado, dá medo de derrubar. Total. Agora vale lembrar que eu não sei como embora ali o Hugo tenha dito tranquilo, mas controlar a sensibilidade desse botão ali, que só meio apertinho, com luva, é padrão mexer em livro de museu. Mas eu acho que ele não estava usando esse recurso, né? Só mais a parte de mexer no zoom, que não exige você apertar, só deixar o dedo mesmo e clicar, né? E ainda
sobre as câmeras, mas agora do foco, o meu xará Gustavo, ouvindo o episódio 408, pode dizer que tirou muitas fotos com o iPhone 13 Pro e tem frequentemente problema com o foco. Algumas vezes o foco fica fixo em pontos nada a ver e ele precisa apontar a câmera para algo mais próximo e depois apontar para onde ele quer e assim tirar a foto. Ele tem uma filha de 3 anos e esse é o motivo de tirar tanta foto. E pode dizer que dentro de casa a foto sai sempre ruim. Talvez ele apenas precise de alguma dica aqui dos adetenses para melhorar as fotos. Eu não lembro como é que era na época do iPhone 13 Pro. O seu é um 13 Pro, Mendes? Qual é o seu mesmo? É o 13 Pro Max. É. E você tem dificuldade com foco em ambiente interno? Esse é o tipo de coisa que só quando melhora e a gente volta pra ele, a gente percebe como tava ruim, talvez, né? Ele falando e eu fazendo essa reflexão nos últimos 6 segundos enquanto eu ganho tempo aqui, eu percebo que talvez seja frequente o lance de eu abrir a câmera e quero fotografar alguma coisa, eu ter que tocar mesmo no sujeito, né, da foto ali que eu quero pra focar ali. Ele não foca... Ele não adivinha onde que eu quero dar foco na foto, né? Mesmo porque às vezes você quer fazer uma composição diferente. Né? E se a composição é diferente, às vezes o assunto da foto não tá centralizado, né? Você quer deixar mais pro canto. Aí ele fala, beleza, eu deixo esse copo no canto, ele quer ver o que tá no fundo. Não, o lance é o copo, ele tá no canto pra ficar bonito, né? Então, tem um ponto disso sim, mas como eu tô usando esse iPhone já faz uns bons 2 anos e meio, não sei se eu acostumei e partia da premissa de que é assim mesmo, a câmera que é tão inteligente que às vezes que dá trabalho, ou se é um problema dele, talvez indo para um 16 Pro Max eu notaria algum tipo de diferença. Eu perguntei porque faz tempo que eu não uso mais o 13 Pro, então eu não lembro realmente como é que era, mas todas as minhas memórias recentes, os únicos problemas de foco que eu tive no iPhone foram quando tinha alguma coisa muito perto e eu queria fotografar algo longe e às vezes até ativação acidental do modo macro. Que se ela tem um fiozinho na frente da lente e você nem viu, mas você quer tirar foto do que tá lá atrás e aí a câmera, opa, tem um negócio aqui, vou entrar no modo... Por isso que eu deixo o modo macro, o automático desligado no meu iPhone, eu ligo quando eu quero fazer uma foto macro, então eu deixo desligado porque costuma dar problema, mas fora isso... eu não tenho do que reclamar. Porém, depois que eu vi o feedback do Gustavo, eu resolvi brincar um pouquinho mais com o negócio do foco. Tanto o lance de você fixar o foco tocando e segurando na tela, quanto o lance de você usar o botão da câmera. E eu percebi que tem uma diferença no recurso. Não é a mesma coisa. Quando você usa o controle da câmera e você meio aperta e segura, ele trava o foco no sujeito da foto, como você disse, e ele fica rastreando aquele mesmo objeto, pessoa, animal, o que quer que seja, enquanto você estiver semi-segurando o botão. Então você pode mexer um pouco e tal, e ele vai meio que rastrear aquilo, e aí se você soltar... ele reseta o foco, fica o foco automático de novo. O que é diferente de você tocar e segurar. Quando você toca e segura, ele dá o foco na distância que ele tá medindo entre a câmera e o que você tocou. Ele não tem essa inteligência, porque eu fiz testes com o Yoshi, por exemplo, se eu toco e seguro nele ali na foto, ele trava o foco naquela distância. Se eu mexo, sai de foco, porque mudou a distância. E se eu mudo para uma cadeira, para uma pessoa, não vai focar na pessoa, na cadeira, nada. E se eu mexer, ele sai de foco. Se eu uso o controle da câmera, ele mostra um retângulo onde tá o cachorro ali, o Yoshi, no caso, na foto. E ele mostra que ele tá rastreando aquele... Então, que legal. Eu gostei agora. Agora eu já achei mais interessante. Então, agora eu já consigo ver situações onde eu gostaria de utilizar esse... Porque, primeiro, ele é mais... Eu acho que ele é menos destrutivo, digamos assim, porque... ele só fica enquanto você estiver semi-apertando o botão e se você soltar, ele para. O outro, ele fica até você resetar manualmente. E ele é mais inteligente porque ele rastreia ali o objeto que ele detectou na imagem. Então, eu acho que eu mudei a minha opinião sobre esse recurso do foco no botão da câmera. Eu acho que tem uma função mais legal do que eu imaginava. Agora... a Apple talvez poderia ter explicado melhor, né? Que eu não lembro deles terem... essa explicação que eu dei aqui, eu tenho certeza que a Apple conseguiria dar de um jeito muito melhor e mais bonito,
não lembro deles terem falado isso. Não, acho que não, porque olha o tempo que você levou pra explicar o que tem que fazer pra você e qual que é a diferença, né? Assim, mas eu não sou do crack marketing team. Que vai lá no Rancho Cucamonga pra ter as ideias. Uhum. Esse lance do foco. E antes de existir qualquer uma dessas opções, ele fazia o foco que ele quisesse. Não tinha opção, né? Teve uma época no iOS que a câmera era o foco. E é isso, né? Podia estar com foco, podia ter sem foco, mas ela escolhia sozinha, né? E eu lembro foi, talvez na época do iPhone 4, não sei. Foi um rolê que eu fiz que eu tava em Paris, e tem a Champs-Élysées que desemboca não, né? Que é ali em cima. Ela termina ali em cima no Arco do Triunfo, né? Era fim de dia, tava, né, começando a escurecer, as luzes começaram a acender, tinha semáforo, tinha carro, e aí eu falei, putz, daria uma foto tão bonita, tudo desfocado. Eu não sabia nem o que era efeito bokeh na época, eu só pensei em tudo desfocado e ficar bonito, né? E eu lembro que eu passei uns 10 minutos tentando tirar a foto, eu abria a câmera, tampando a câmera completamente, eu destampava e tentava tirar a foto, né? Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, qual era o brilho, qual era a distância e focar. Mas eu fiz umas 200 fotos até conseguir. Eu tenho a foto perfeita até hoje, né? O bokeh natural ali de distorção e as luzes, etc. Mas é um trabalhão, o que hoje é fácil de fazer, né? Mas com toda app vez que eu penso... Halide, principalmente. Que daí você bota foco manual e é isso. Exato. Mas eu vi esses dias, acho que foi o Barba compartilhou uma dica que se você quiser fazer uma coisa assim hoje em dia, você faz o quê, né? Você abre a câmera, põe a palma da sua mão bem perto, você foca na palma da sua mão, trava o foco, tira a mão e mira na distância. Ele vai manter o foco nessa distância, fica tudo borrado no fundo, né? Então é mais ou menos aqui até o que o Gustavo falou de apontar a câmera pra uma coisa, etc. Mas é um dos jeitos de fazer esse tipo de coisa. Não é gambiarra, porque você tá capturando a foto com essas condições desse jeito. Você tá opticamente enganando o sistema. Mas ainda assim é um trabalhinho. Mas fica o life hack aí pra quem quiser testar. Isso me lembrou quando eu trabalhava com vídeo e aí a gente usava lente fixa, geralmente 50mm, 70, 35 por aí, e muitas vezes com uma abertura bem grande pra ficar aquele efeito bonito. Aí se ia gravar uma pessoa, sabe, vai gravar uma entrevista, a pessoa sentada ali, ou se, tenho que me gravar, como é que eu vou fazer o foco, né? Aí, o que eu fazia? Eu botava um pedestal onde eu ia estar, e aí ia lá, fazia o foco, botava pra gravar, chegava, parava do ladinho do pedestal assim, empurrava o pedestal. Aqui, não posso me mexer 1 centímetro pra frente nem pra trás que sai de foco. Quando você pega a abertura 1.8, 1.2... o nariz tá em foco e o olho não, é complicado. Eu lembro da produção de Breaking Bad, alguém que falou, quando chegou alguma câmera que tinha um microfoco, era assim, putz, alguém tava meio de lado, sei lá, alguém falou assim, você consegue dar um foco no olho? Alguém falou assim, tá, mas em qual? Eu falei, pô, já tá assim, escolhe o olho pra eu dar foco. E o pessoal de produção de série e filme tem os stand-ins, né? Que assim como tem o dublê pra substituir o ator na hora da ação, o stand-in fica lá antes da cena, é alguém que tem o mesmo tamanho, o mesmo tom de pele, mesma fisionomia parecida, pra usar a mesma roupa que o ator vai usar na hora da cena, mas pra ficar lá pra garantir que a luz não vai estourar, pra fazer o foco, fazer a distância, medir a abertura. Então a pessoa fica lá, tipo um manequim vivo, standing in pro ator. Na hora que for de gravar de verdade, o pessoal vai embora e o ator fica lá. Ao invés de ficar 3 horas, fica... Ou se vai gravar, tipo, o over the shoulder da pessoa pra outra falando, não precisa ser o ator ou a atriz ali, se não vai aparecer, vai aparecer só o cabelo e o ombro, pode ser uma pessoa parecida e fechou, né? Mas, e aí, né, nessas produções você tem o focus puller, né? O foquista, que é uma pessoa que só faz o foco da câmera. O operador de câmera não faz o foco, é outra pessoa, que se você tá com uma abertura muito grande da lente, não tem como o cara controlar tudo da câmera e o foco ao mesmo tempo, é muito difícil. E aí essa galera deve ter problema de visão com o tempo, porque a pessoa fica com a cara enfiada no monitor, assim, às vezes um monitor gigante na cara da pessoa pra não errar, porque se o cara do foco errar, perdeu, tem que fazer de novo. Eu lembro, eu participei de uma gravação uma vez que era uma câmera dessas absurdamente caras, que tinha um cara fazendo a filmagem, tinha o foquista, era no amanhecer e era dentro de um carro. Nossa. Imagina a instabilidade da situação inteira. E era isso, o cara da câmera, agora eu vou subir com a câmera, para o foquista sacar que ele ia subir, então ia ter que pegar um foco para poder filmar de dentro do carro para fora, era todo um rolê. E sobre isso de stand-in, né, de fazer aquelas tomadas meio de fora assim, tem em Friends, eu acho que é o exemplo mais clássico que tem. Tem uma cena
lá pela 8ª temporada, que tá a Phoebe e a Mônica conversando no café lá do Central Park. Tá falando sobre cabelo, um lance desse. E aí a Phoebe uma hora dá uma resposta meio atravessada pra Mônica, mas tá filmando a Phoebe. Então, ao invés de usar a atriz que fazia a Mônica, usaram a stand-in. Porque tava filmando em 4x3, nas TVs 4x3, beleza, né? Hoje em dia, que é 16:9, você vê que é uma mulher que não... Tipo, troca, vira uma mulher que não é a Mônica, ela só reage, faz uma careta assim e corta. Dura 1,5 segundos. Mas se você repara, fala, caramba, cara, usaram outra atriz e passou. E ficou e tá até hoje. No futuro vai ter uma IA que troque ali e substitua a atriz pela Courtney Cox, né? Mas isso acontecia, né? Engraçado. Tem muita coisa que não foi planejada pra passar em 16:9 que você vê hoje na TV e sobra a câmera de lado, parece um microfone. Em Friends mesmo, na 10ª temporada, tem uma hora que o Joey entra na casa dele, tem um buraco na parede com uma câmera enfiada, assim. E nos outros episódios é onde tem um painel grudado lá com pin, de cortiça e tal. Aquilo era uma janela deslizante pra poder filmar de fora do apartamento pra dentro sem ter que tirar um pedaço do cenário, ficar com a porta aberta. Aí vazou. Um abraço, inclusive, pro Ariel, que está nos acompanhando aqui, que é primeiro assistente de câmera, também conhecido como foquista. Olha só. E provando que o ADT tem ouvintes de tudo quanto é área, né? Inclusive, se você que está ouvindo tem alguma profissão diferentona, conta pra gente, eu quero saber. Boa. Existe um projeto congelado aqui na Gigahertz que vai que vocês ajudam a descongelar, né? Agora, será que o Ariel conhece a pessoa que estava aqui acompanhando um dia e falou que era continuista, né? Que ele até falou, é mais do que continuar só a cena. Continuista tem que ter todo o histórico da mitologia da história que você está contando pra saber que você não vai cometer nenhuma gafe temporal de falar uma coisa, a pessoa falou que tinha avó, agora a avó morreu, agora a avó... Então, o pessoal... Interessante ver o pessoal que com as profissões diferentes que escutam aqui o podcast. Sempre deixa a gente feliz. O Augusto que tá ouvindo aqui, e eu achei engraçado que ele falou, eu sou o ex-continuista. Olha só, ele não conhece o Ariel, então pronto, já tem assunto pra conversar, conheçam, assim. No próximo encontro do ADT, vamos os dois, vai ser uma conversa bem bacana que a gente vai poder ter. Eu dei risada porque me lembrou aquele filme antigo lá, que o cara era ex-contínuo, então quase, né? Ele falou, graças a Deus irei programador. Muito bem, agora tem 2 assuntos que pintaram nessa semana, os 2 chamaram a atenção, um por ser assustador, o outro por ser hilário. A gente vai comentar os 2 aqui, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de brinde de bônus de lambuja, mas tem que ser em expressvpn.com/ADT ou clicando, tocando aqui no link na descrição ou usando o cupom ADT no checkout. Férias quer dizer que muita gente vai viajar e se você está viajando escutando ADT, você com certeza teve que se conectar no Wi-Fi que você não tem ideia de como é que estava a segurança, se os seus dados foram o preço de uma parte, o preço inteiro aí da conexão, para coletar quais foram os sites, os servidores, os serviços, os conteúdos que você acessou, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo. Esses são seus dados. Você pode ter que dizer não, e você diz não com a ExpressVPN, passa tudo a ser criptografado, você roteia a sua conexão por ela, e nem ela sabe o que você está fazendo com os seus dados, com o seu tempo, com o seu dispositivo, sem perder em velocidade. A estrutura que eles investem é enorme para você não ser penalizada ou penalizado porque está protegendo sua conexão. E se você usa muito streaming, que é todo mundo, se você se conectar, por exemplo, pelos Estados Unidos e abrir o Max, você vê o catálogo de lá. É assim que eu vejo o Max todo dia aqui em casa, porque tem The West Wing, que eu adoro assistir, tem outros conteúdos também. Contrário também, tá viajando, tá fora do Brasil, quer ver uma coisa que só tem no Brasil, no YouTube, só tá disponível na região do Brasil, você liga ali a ExpressVPN, roteia pelo Brasil e pronto. Ou se você tá no Brasil e quer só proteger a conexão, você roteia a conexão pelo Brasil, né? Vai ali e volta o dado, só que fica protegido. E para ver como é fácil você colocar no seu telefone, no roteador de casa, se você quiser, para proteger a conexão de todo mundo ao mesmo tempo, ou na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso, no tablet, enfim, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT e testa por um mês de graça. Depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano, mas tem que ser por meio de expressvpn.com/ADT ou usar o cupom ADT no checkout. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Obrigado, ExpressVPN. Valeu! Agora vamos lá, hora de eu aprender e talvez, sim, talvez não, o tempo vai dizer, confirmar a lei de Rambo, que nem todo bug que aparece que é caótico é tão caótico quanto ele parece quando vira notícia. O que eu vi hoje foi que os Estados Unidos podem banir, ou vão investigar, e estão aí de olho,
na TP-Link, empresa chinesa fabricante de roteadores, porque China. Aí, investigando uma espiadinha mais a fundo, eu vi que a origem desse medo todo da investigação e etc. é porque saiu faz uns dias, foi em outubro, dia 31 de outubro, Halloween, a Microsoft publicou um relatório sobre uma vulnerabilidade, um ataque, o Rambo pode explicar melhor, e que parecia que os modems da TP-Link estavam envolvidos, ou por serem frágeis, ou por, quem sabe, eles estarem impossibilitando de propósito. E aí essa é a premissa da confusão que se criou. Então, para quem tem um roteador TP-Link em casa, tá funcionando como uma célula dormente de espionagem do governo chinês, ou não é tão grave assim? Como sempre, do ponto de vista individual, não é algo tão preocupante. Porém, quando você coloca no contexto de Estados Unidos, China e outras coisas, aí do ponto de vista de segurança nacional, eu sou obrigado a concordar nesse caso, né? Porque a minha tendência seria falar justamente, não, só porque é da China. Isso eu falo do TikTok. O TikTok eu ainda concordo que é besteira. Agora, aqui a gente tá falando de roteador, primeiro, que é uma coisa que inerentemente tem mais acesso a tudo que tá acontecendo ali. E a questão é a seguinte: o seu roteador é um computador. Todo roteador é um computador, no fim das contas, e ele está conectado na sua rede da sua casa e, ao mesmo tempo, ele está conectado na internet. Muitas vezes ele é justamente a ponte entre a internet e a sua rede de casa. E se essa ponte as travas dessa ponte forem quebradas, coisas ruins podem acontecer. E aí não é que vai instalar um negócio no roteador que vai ver tudo que você está fazendo na internet. Até poderia, mas não é tão simples assim, por conta de TLS, né, criptografia, tudo fica mais complicado. Mas tendo uma ponte para entrar na rede interna de qualquer lugar que usa TP-Link, basicamente, dentro daquela rede interna você pode começar a expandir para entrar em computadores que estão naquela rede interna. Imagina se essa rede interna for do FBI, da NSA, da NASA, da Casa Branca, qualquer lugar importante, ou de uma empresa, ou de alguma infraestrutura lá de rede elétrica, de água. Então é aí que mora o perigo. E aí quando você vai olhar o histórico de TP-Link, eles têm uma quantidade realmente assustadora de vulnerabilidade. Só nesse ano, a gente pode deixar um link do cve.org, só filtrando por TP-Link. Eu acho que eu não fui nem para a segunda página e todos que estão ali é tudo 2024 e a grande maioria é RCE, Remote Code Execution, execução de código remota. E teve uma vulnerabilidade mais recente, que quando foram olhar, era uma coisa tão estúpida, mas tão estúpida, que é tipo, sabe, não é possível. Aí aquela coisa, é incompetência ou é de propósito isso aqui? Aí não dá pra saber. Eu tendo a achar que é incompetência, mas é muita incompetência. Pô, você consegue fazer um roteador e comete esse tipo de gafe? E, na verdade, eu queria trazer esse assunto aqui mais, não só para falar sobre essa notícia específica, mas eu andei pensando bastante a respeito de em que momento talvez seria importante começar a cobrar responsabilidade dos fabricantes de hardware e software pela segurança daquilo que eles estão vendendo e dando suporte, porque hoje em dia só acontece alguma coisa se acontece uma grande brecha. Então, vazou dado de milhões de americanos por causa da brecha lá do Experian, não sei o que. Beleza, a empresa é multada, tem que fazer... Mas e ações preventivas? De tipo, vamos fazer uma auditoria aqui para você vender um roteador neste país, e aí nesse caso é Estados Unidos, mas eu gostaria que fosse assim no mundo inteiro. Você vender um roteador neste país, você tem que cumprir essa e essa requisição aqui para você poder garantir que existe uma segurança. E se a gente encontrar falhas de segurança, você vai não só pagar um bug bounty para quem descobriu, como você vai pagar uma multa também. E quanto mais grave for a falha, maior é a multa, independentemente se ela foi utilizada ou não.
Porque eu acho que tem que chegar nesse ponto para empresas de um certo tamanho, não é pro Chibi Studio, tá? Por favor, não multem o Chibi Studio, deve ter algum probleminha nele lá, mas assim, coisas de infraestrutura, grandes empresas que fornecem para grandes infraestruturas, eu acho que tá na hora de ter uma exigência mínima de um nível de segurança mínimo para você poder distribuir aquele produto ou serviço ou software, porque não dá, tem coisa assim, e no caso da TP-Link é muito assim, eu acho que foi de propósito. Eu acho que tem um histórico, teve um engenheiro da Huawei que foi pego tentando implantar um backdoor no kernel do Linux, fazendo uma contribuição open source lá, achou que ninguém ia ver e viram, e aí não entrou. Então tem um histórico de pessoal da China fazer isso, e eu acho que do jeito que tá, não dá pra continuar. A Anatel tem isso. A Anatel exige alguns padrões de segurança. É que tem aquelas coisinhas mais básicas, né? Que, não pode ser senha 1, 2, 3, 4. Mas... já é um começo, porque infelizmente, se não tivesse essa exigência, seria 1, 2, 3, 4. Admin. Mas tem... vai além, né? Exige prevenção... tem a detecção e a prevenção de ataques. Ele exige um dos dois, assim, é relativamente bem elaborado, tem que ter homologação, tem aquele conceito, né, de security by design, né, ele só é homologado se tiver lá o security by design. Então, em tese, já poderia ser melhorado, até porque tudo pode ser melhorado, mas já tem essa política de segurança para os roteadores. Agora, uma coisa que você comentou do cara da Huawei, foi pego tentando implementar lá um pedaço do código, do projeto, de código aberto. Isso não é meio frequente? Parece que uma vez a cada 6 meses eu vejo que por muito pouco, porque um cara que tava olhando lá quantos milissegundos levava pra fazer isso aqui lá, o cara percebeu que tinha uma coisa errada e achou um backdoor que ia acabar o mundo. Não é meio frequente quando acontece esse tipo de coisa? É sempre um projetinho de código aberto que pode dar ruim. Primeiro que o Linux não é um projetinho de código aberto. Okay. Mas é aquilo. Aí eu vou de novo trazer o XKCD lá, que só, às vezes é um carinha no porão de casa que a internet inteira se apoia. Mas sim, tem muitos projetinhos de código aberto desses que você mencionou que vão parar dentro de distribuições Linux que são usadas em roteador e, enfim, qualquer coisa. Mas não acho que é tão frequente assim. Eu acho que talvez esteja muito na sua mente porque aconteceu esse caso muito estrondoso, relativamente recente, que até hoje ainda não se descobriu exatamente de quem veio a tentativa, mas pela última vez que eu olhei as análises que o pessoal fez, era alguém tentando botar a culpa na China, basicamente. A pessoa tentou fazer de conta que era da China para botar a culpa na China, mas muito provavelmente não era da China. Então até agora a gente não sabe ao certo, mas provavelmente nesse caso não era da China. Ou então era alguém da China querendo fazer parecer que era alguém querendo fazer parecer que era alguém da China. Peguei vocês. Ele usava uma VPN, uma máquina virtual, pra burlar o lance de mostrar que tava num time zone diferente, que era igual na verdade o dele. Esse caso da Huawei é de 2020 e eu nem sabia dele. Eu pesquisando sobre esse assunto hoje que eu descobri que rolou isso. E aí é mais um data point, assim, que um congressista pode ir lá e apontar, tá vendo aqui? Eles estão tentando, Então, agora, é uma questão que precisa ser trabalhada de forma holística, porque se você for ver, já teve ataques bem-sucedidos de agentes da China nos Estados Unidos envolvendo roteadores, e não eram TP-Link, eram roteadores Cisco e Netgear, que são dos Estados Unidos. Então, claro que é mais interessante você imaginar, mas se o negócio é fabricado na China, eles botam o que eles quiserem naquele dispositivo, né? E aí eu até fico pensando assim, por que colocar backdoors no dispositivo como vulnerabilidades de segurança e não simplesmente já mandar o negócio com um spyware lá dentro
ofuscado e tal, que seja difícil de detectar, o que é difícil de fazer, é praticamente impossível. E isso prova, inclusive, o negócio que eu vi falando do TikTok, que se tivesse alguma coisa, alguém já teria descoberto, porque esse tipo de coisa não fica escondido. Então, esse monte de vulnerabilidade no roteador, as pessoas descobrem, vão achando. Não sei, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser vista, e aí entra também outras questões como uma companhia hacker com patrocínio do governo chinês que invadiu basicamente todas as operadoras de telefonia dos Estados Unidos usando um sistema que foi feito para polícia, né, law enforcement, polícia, justiça, e aí, né, de quem é a culpa? É claro que a culpa no fim é de quem hackeou, mas assim, gente, aquele negócio de não, bota esse backdoor aqui, é só pra polícia, ninguém mais vai ter acesso. Só quem tem coração puro consegue acessar. Então esse tipo de coisa, eu acho que tem que parar com a brincadeira e começar a levar essas coisas mais a sério. Para todos esses casos, por exemplo, o lance de que a TP-Link tem 65% do market share de roteadores dos Estados Unidos, por ser uma empresa chinesa, é inerentemente um risco agora que a gente está vivendo nesse mundo em que se existe um risco teórico, ele é prático, então tem que mitigar, né? Então o TikTok... E quanto mais tempo passa, mais o lance do TikTok não é que... Dá pra ver que assim, não é que ele é uma ferramenta secreta de espionagem do governo chinês. Que todos, nos últimos 2 anos principalmente, agora com esse possível banimento, que eu ainda acho que não vai banir coisa nenhuma, faz um ano que eu escrevi que não vai banir, e agora conseguiram lá uma audiência com a Suprema Corte pra tentar reverter, né? Então 19 de janeiro tá banido, entre aspas, mas certeza que não vai rolar. O lance é você ter uma empresa chinesa que... Todas as empresas estão sujeitas ao governo chinês. No comando do algoritmo de recomendação vai fazer lavagem cerebral na criança que os jovens estão usando seus cérebros frágeis e são suscetíveis. É uma outra conversa, mais do que espionagem mesmo. Começou a fazer mais sentido depois, né? Então se eles têm esse medo... Pra mim continua sendo um país inteiro não querendo admitir que a sua população é burra. Sim, mas... Gente, é uma generalização, nunca, né? Entendam. Não tô falando sobre você que está ouvindo aqui, porque todo mundo que ouve o ADT é inteligente. Mas é engraçado que, por exemplo, nesse caso, também tem apoio bipartidário. Assim como no caso aqui desse lance da TP-Link também. Tudo bem que da TP-Link, o que tá me lembra, sabe o quê? Lembra quando começou a pandemia, que a cada 15 minutos saía uma falha de segurança nojenta do Zoom? Coisas absurdas que não fazia, era impossível. Toda a parte de segurança era colada com cuspe e fita crepe. Eles falavam, tem criptografia ponta a ponta. Era criptografia tipo ponta e ponta. Lembra que não era de verdade, mas era... Então, aí eles foram, né, trocando o pneu com o carro andando, foram conseguindo corrigir a maior parte delas. Ficaram sujos na fita por muito tempo e passou, né? Eu imagino que seja meio parecido aqui. Que mais do que malícia, seja mesmo incompetência, porque esse nunca foi um mercado que teve muita pressão para olhar nessa escala e representar um risco tão gigantesco assim. E agora que vão começar a prestar atenção nisso, vão achar um monte de problema. Óbvio que vão, né? Quanto mais futucar, quanto mais balançar, mais vai cair da árvore. Mas eu ainda acho que tem mais chance de ser porque nunca houve uma cobrança tão gigantesca assim, quanto a atenção que vai ser colocada retroativamente na história da TP-Link, vai achar um monte de esqueleto mesmo. Impossível que não haja. Tem algumas considerações. A gente tá falando de roteadores. A gente não tá falando de IoT. Eu concordaria com essa frase no contexto de IoT. Mas colocando um outro olhar em cima disso, roteador é praticamente um dispositivo de segurança. Porque você tem um firewall, né? Não é o melhor firewall do mundo, mas tem ali um firewall. Mal ou bem, você tem um firewall na sua casa que impede que qualquer pessoa chegue até você. Você tem que abrir a porta, né? Em tese, você está seguro. A conexão ela tem que partir de você e partindo de você, legal. Então, aí o teu roteador aceita a volta. Então, acho que ele é um pouquinho mais elaborado do que simplesmente, sei lá, o Zoom. Não querendo menosprezar o Zoom, longe disso, mas todo mundo que já foi programador, um dos primeiros programinhas que fez foi de chat. E o Zoom, no final das contas, é um chat. E é mó legal, você aperta a tecla e aparece lá na tela do outro, né, lê os pacotinhos, enviar, né, sem menosprezar o Zoom. Mas acho que o roteador ele entra numa outra categoria, né, onde você tem uma preocupação natural com segurança. Esses erros crassos, eu sinceramente colocaria na conta
da incompetência. Porque se os caras quisessem fazer algo, eles disfarçariam um pouco mais, né? Então, vamos fazer um negócio mais elaborado aqui, ninguém vai saber, mas, enfim. Agora, tem todo um cenário geopolítico que tem que ser considerado. Porque a gente tem na Intel Spectre Meltdown, que nunca foi 100% reparado, e ninguém fala disso, né? É aceito. Não. A gente ignorou por completo. Se a Intel fosse uma empresa chinesa, né? Eu já estaria 7 palmos debaixo da terra. Assim, né? É uma falha gigantesca que a gente super aceitou. A Microsoft teve uma falha gigantesca, né, com a questão de atualização. E a gente também aceitou. Vai tomar uma multa aqui e tal. Não, a gente paga aqui não sei o que pra você. Tá tudo certo. Mas se a Microsoft, de novo, fosse chinesa, né? Não tô dizendo que a China seja uma santa, longe disso. Hoje, por mais que você tenha um número de artigos, né, de estudos de IA muito maiores na China do que nos Estados Unidos, é os Estados Unidos que comanda a IA. Ainda que seja... Os estudos chineses, eles são mais focados em inteligência de visão, né, visão computacional, e não as LLMs, e coisa que não tem... Essa coisa de visão computacional nos Estados Unidos não é tão forte assim. Mas a China não é relevante, né, para efeitos práticos, a China não é relevante em IA. O que a China está fazendo? Está colocando empresa lá no Vale do Silício e contratando a galera. E a partir do momento que faz isso, para onde é que vai essa tecnologia? Automaticamente vai para a China. Então, né, entre aspas aqui, eu tô contratando a OpenAI e o whatever. Tudo que tá ali vai para a China. A China tem uma dificuldade, que ela não tem tanto dado de treinamento, exatamente por ser essa coisa mais centralizada, né, mais fechada. Né? Existe muito mais dado para você treinar a IA nos Estados Unidos do que na China. Então tem todo né, assim, não tem ninguém santo nessa história. Claro que ninguém quer falha no TP-Link, ninguém quer falha na Intel, mas a gente não pode desconsiderar isso também, né? Essa pitada também tem um papel importante. Você tá me lembrando, sabe o que? Lembra quando a Bloomberg publicou aquela matéria do Big Hack da placa, que a Apple, não sei o que, nem comentava para os servidores, lá dentro tinha um chip minúsculo, que todo mundo que foi entrevistado falou, poderia acontecer, a Bloomberg falou, tá acontecendo, todo mundo falou, esse é mais um entrar na conta dos riscos teóricos que geram rejeições, resultados e medos práticos, e de um jeito ou de outro, o pessoal acho que vai dessensibilizando, né? Você falou sobre o lance da Microsoft, teve aquele hack gigantesco da SolarWinds também, que também tem a ver com a Microsoft, mas esse que você falou era do como é que chama lá? O Crowdsource? Não, Crowdsource não, CrowdStrike, isso, que é o mais recente aqui que você falou, né? CrowdSource. Que não foi um exploit, foi um... Não, foi uma falha humana. Um problema, uma falha mesmo, né? Mas é curioso ver que nesse caso aqui, pelo menos que o Rambo apontou, tem uma chance, pelo menos, de fato ser malícia e não ignorância, mas eu ainda tô colocando... A minha balança tá pendendo pra ignorância e incompetência, né? Se tem tanto CVE assim de problemas ou parecidos ou de erros crassos mesmo, mas não é... A gente vai ouvir ainda muito disso, especialmente agora com a troca de guarda lá, que vai ficar ainda mais complicada a relação dos Estados Unidos com a China. E pra quem tem roteador da TP-Link, não precisa tocar fogo, jogar pela janela. Uma coisa que agravou essa falha mais recente, inclusive deles, foi que muitos dos dispositivos afetados já perderam o suporte de tudo, inclusive de segurança. Então a resposta deles foi tipo, compro um novo. E aí a galera não ficou muito feliz com isso. Vai ter class action, provavelmente, sobre isso. Mas pra quem tem, dá uma olhadinha se tem atualização pro firmware do seu roteador. Se tiver, instala. Se não tiver... paciência, assim, eu não ficaria muito preocupado pessoalmente, porque não é algo que tende a ser explorado contra indivíduos, ainda mais você que tá aqui no Brasil, né? Mas se isso te incomoda e não tiver update, o jeito é comprar um novo. Agora, existe um jeito fácil de explicar como que checa se tem update do firmware do roteador e como é que instala? Ou pergunta pro ChatGPT? Você tem que saber qual o IP do seu roteador na rede, e aí geralmente você acessa esse IP no navegador e ele abre lá um login, que muitas vezes é admin, e quando não tá escrito
lá embaixo do roteador, geralmente uma senha aleatória, ou é o MAC address do roteador, e aí você entrando lá vai ter em algum lugar lá uma paginazinha de atualização. Procura atualização, firmware e o modelo do seu roteador, que é fácil de achar. E aí separa um tempinho pra fazer isso quando ninguém estiver fazendo nada importante, porque você vai ficar sem internet por alguns minutinhos enquanto faz o update. Eu tenho um TP-Link, e tem lá, né? Você entra lá, tenho como buscar atualização de firmware. Não todos têm esse recurso, os mais recentes. Até essas é uma das exigências da Anatel, de fazer atualização automática, que é uma coisa que tem nos modems de operadora, né? Aqueles modems, o firmware, ele não é parado no tempo, né? De tempos em tempos, eles são atualizados. O Eero também faz isso. Uhum. E... Aqui em casa de toda quarta pra quinta-feira. Te grava DT, vou dormir, quando eu acordo tem lá na quinta-feira, o Eero atualizou a sua rede e tal. É sempre numa quinta-feira que tem a mensagem. E ele atualiza, 4 da manhã, o que é uma maravilha, que daí é quando ninguém tá usando. Exato. E, no geral, pro que dá, vamos colocar assim, pro que tem suporte, a TP-Link soltou o suporte, a correção relativamente rápido. Isso começou a acelerar em 2023, né, que teve mais reporte dessas falhas, e ela vem desde 2023, nos que tem suporte, ela vem aplicando a correção. Agora, eu cheguei a pensar em algo assim... É totalmente fora de algo que eu iria propor normalmente, mas é só um devaneio. Mas, sei lá, ter um setor do governo que contrata hackers pra ficar procurando vulnerabilidade nessas paradas. Não a NSA, tá? Um setor que quer procurar essas vulnerabilidades pra reportar pro fabricante. E aí o governo estipula o valor que o fabricante vai ter que pagar como forma de multa e bounty ao mesmo tempo. Não seria talvez uma forma de melhorar a segurança? E aí, se você vender o seu produto no país, você passa por esse processo. A gente vai estar de olho. Eu ia falar que o setor que procura, eu falei, chama Reddit. Mas aí que tem o bounty, não sei o que lá, aí não. Aí já não faz parte do escopo. Não, aí tem, né, tem a NSA. E aí, sabe por que não existe? Porque daí ia dar briga entre esse setor do governo e a NSA. Porque esse setor ia encontrar lá um zero day e ia reportar, e o pessoal da NSA, mas a gente ia usar isso aí contra o cara lá, e agora vocês descobriram e corrigiram, a gente não tem mais o nosso zero day. Ia rolar isso, com certeza. Por isso que não existe esse setor. Vocês sabem, via de regra, como que funciona a multa de operadora de telefonia? Galera, abre processo, aí ganhou. Você vai ser multado em 10 bilhões, mas é para investir na infraestrutura para melhorar o serviço. Então acaba sendo uma multa de benefício. Legal, tem uma multa para melhorar o meu serviço, né? A próxima rodada é por sua conta, né? O churrasco do domingo é você que vai pagar. Por uma outra história que chamou muito a atenção, que eu vi que divertiu o Rambo, e divertiu o mundo inteiro, na verdade, né? Foi o lance dos drones no céu OVNIs. Então, né? Ok. Tecnicamente, objetos voadores não identificados no céu de Nova Jersey. E é engraçado que, assim, Nova Jersey e a Flórida disputam pra ver quem que é mais a Rússia dos Estados Unidos. De notícias bizarras, que não fazem... Sempre uma história maluca. Tem o lance de Florida Man, né? Porque na Flórida, meu irmão me explicou isso uma vez. A polícia da Flórida tem que fornecer publicamente todos os casos pros quais ela é chamada. Uma coisa assim. E aí, quando os jornais estavam sem notícia... Assim, todos os BOs são públicos. São publicamente acessíveis. E aí, quando o noticiário tá sem notícia, vai lá, procura por BO e acha. Florida Man é preso por atacar jacaré. Aí vira a notícia. Então tem muito caso assim, né? E Jersey só tem bizarrice também, né? Agora, nessa semana veio de Jersey, não da Flórida, esse lance que eu vi que tava acontecendo. Era uma daquelas coisas falando, putz, com mais tempo eu tenho certeza que eu ia me aprofundar na história e dar risada também. Mas o que eu sei que eu vi foi que o pessoal tava maluco, porque teve umas 3 ou 4 noites, sei lá, que apareceu um bando de luz no céu, que o pessoal começou a achar que era disco voador, e aí? Você falou que eu me diverti com essa história. Na real, esse tipo de coisa me irrita. Porque aí eu percebo
quão burro é o ser humano, né? Tem um episódio do House, que o Marcos não vai lembrar, porque ele não lembra de episódios do House, que eles estão num avião e aí ele explica como funciona a histeria coletiva. Eu lembro desse episódio, que ele vai falando dos sintomas. Então é exatamente isso que... Uma pessoa viu um negócio diferente no céu, filmou com a câmera vagabunda do celular, talvez da Huawei, quem sabe, e aí posta no TikTok. E é engraçado, eu nem vi muitos dos vídeos, né? Mas assim, eu posso ir agora aqui na rua, ou nem na rua, na janela de casa, pegar, apontar o celular pra cima, aí, quando estiver passando um avião, qualquer coisa que fique luzes piscando no céu, e só ficar falando, gente, olha, o que é isso? Gente, tá passando aqui agora. E só porque eu tô falando isso, as pessoas vão ver aquele vídeo, aí a pessoa vai lá na casa dela, olha, vê um negócio, nossa, aqui também. E pronto, virou uma histeria coletiva. E é exatamente isso que aconteceu. Porque na maioria dos casos, as pessoas estavam postando em tempo real. Tá passando aqui agora o negócio ali, o drone. E aí eu tava falando que é engraçado que eram OVNIs, mas as pessoas já estavam falando que era drone. Aí, em alguns casos, era drone, de fato, mas era só drone. Mas o mais engraçado, isso sim é engraçado, foi que assim, as pessoas enlouqueceram, aí começaram a chamar a polícia, tinha gente atirando nos drones, né? Estados Unidos. Gente apontando laser pro negócio, e aí volta pra parte que me irrita, porque tinha caso que era avião comercial, e aí tinha gente atirando e apontando laser em avião comercial. Pelo amor de Deus, não façam isso. Atirar eu não preciso nem falar, né, mas laser também não. E aí, beleza, aí ligaram pra polícia, pô, tem um negócio aqui. Aí o que a polícia fez? Mandou drones. Drone. Aí as pessoas começaram a ver os drones da polícia e começaram a ligar pra polícia pra falar que estavam vendo drone e era o drone da polícia. E no fim das contas, na maioria dos casos, era ou drones normais de pessoas que têm drones e estavam voando de noite, ou avião comercial ou avião menor, enfim, em particular, e era isso, é uma histeria coletiva. E aí o engraçado é que pra quem gosta dessas coisas, eu até gosto dessas coisas, mas pra quem é fissurado no sentido conspiratório dessas coisas, não tem nada que você possa falar, ou muito menos que qualquer agência governamental possa falar, que vai mudar a cabeça da pessoa que ela viu um ET, um disco voador, um drone extraterrestre, porque não, o Pentágono falou que... mas o Pentágono tá escondendo a verdade, como sempre, então... É uma histeria coletiva e não tem solução. Vou trazer mais uma vez aqui o XKCD. Ele tem um quadrinho falando assim: comprovamos, além de qualquer sombra de dúvida, que não tem OVNIs nenhum, né? A quantidade de pessoas que têm câmeras de bolso aumentando vertiginosamente e a quantidade de avistamento de UFOs é a mesma desde sempre, né? Mas então, me divertiu essa ideia de que a polícia investigando os drones manda drones, as pessoas avistam drone e ligam pra polícia, vira um círculo vicioso da estupidez. A profecia autorrealizada, né? Exato. Então, no fim das contas, not aliens é a conclusão, né? Dessa vez, não. A gente que é a gente consegue construir aviões invisíveis ao radar, ao menos. Alguém que tem uma tecnologia, né, que, sei lá, dobra o espaço, viaja na velocidade próxima da luz ou qualquer coisa do tipo. Se quiser, vai ser invisível, não vai aparecer. Não vai ser na fotinho, né? Se vier algum dia, vai chegar já com o pé na porta. Não vai ter, né, captura em vídeo, muito provavelmente. É o que acho que foi o Neil deGrasse Tyson que falou, né? Ninguém pergunta pro formigueiro se pode abrir a estrada, porque vai passar pelo formigueiro, só abre a estrada. Nesse caso, a gente seria as formigas, né? Não pergunta nossa opinião, não vai... E tem um filme, aquele What the Bleep Do We Know, né? Um palavrão do We Know. E lá eles explicam, eu vi faz muito tempo, mas como quando os primeiros navios chegaram à América, é possível que os nativos nem tenham entendido que havia navios vindo pra lá, não tinha ideia do conceito de que seria um navio daquele tamanho, uma caravela, coisa assim, né? Então, o paralelo que eu sempre faço é você tentar explicar alguma coisa pra um pombo, ou mostrar um espelho pra falar pro pombo, olha aqui um espelho, esse aqui é você. Não faz sentido, né? Não consegue conceber o que tá acontecendo ali. Então, pode ser alguma coisa dessa também, se
tiver qualquer tipo de visita ou de avistamento, você vai entender nem o que é. Não consegue ir. Eu gosto da comparação com pombos, porque quando você tenta explicar essas coisas pra essa galera das teorias da conspiração, é tipo você discutir com um pombo, né? Exatamente. Ou jogar xadrez com um pombo, que é a metáfora mais comum, que eu não vou nem explicar aqui, quem quiser saber... Faz o que o Mendes gosta de fazer e pesquisa que você vai ver o que é a metáfora de jogar... É o pombo enxadrista. Adoro essa palavra. Jogo então, toda semana esse xadrez. Basicamente. Mas eu fico me perguntando, às vezes, você falou do negócio dos nativos. Tem aquelas tribos na Amazônia, isoladas. Eu fico imaginando, passa um avião. O que esse povo olha aquilo e... O que é isso, né? É um monstro? É um demônio? Será que eles veneram o avião? Será que eles já sabem o que é e a gente que é besta e acha que eles não sabem? É tudo assinante do canal do Lito, sabe mais que a gente, certeza. Mais que eu, sei lá, um dia caiu um jornal lá e aí eles leram o jornal e começaram a entender as coisas. Tem aquele filme excelente de quando cai a garrafa de Coca-Cola. Muito bom. E eles começam a venerar a garrafa de Coca-Cola. É exatamente isso. Muito eu vou deixar aqui na descrição. Esqueci o nome do filme. Eu vou pesquisar, tá? Qualquer desculpa. Os deuses estão loucos? Os deuses assim? Alguma coisa assim. É isso. Em português, né? Não lembro a versão original. Enfim. Bom, esclarecido o mistério dos OVNIs, ou não. Esclarecido o mistério da TP-Link ou não, vamos para o LODT. A parte que você que está escutando aqui o episódio pode entrar em gigahertz.fm/feedback e mandar sua pergunta. Tem uma dúvida, quer ajudar? A assistência técnica tem o Google, tem o ChatGPT, mas tem uma dúvida mais profunda e quer tirar com a gente aqui, saber a nossa opinião sobre alguma coisa, você manda. E foi o Contenri, na verdade, mas imagino que seja Contente, que sobrou um R onde era um T ali, que falou o seguinte: fala pessoal, boa noite. Vamos de Spelunking. Abram aí o Activity Monitor e vejam quanto que tá o uso de memória do processo Windows Server. O meu tem ficado alto demais, a ponto do Safari ficar super lento para digitar letra por letra. Como que tá o de vocês aí? Tô no Sequoia, né, na última versão, nada de beta, e ele falou que reinicia o Mac e melhora, só que por uns dias. E para vocês? No momento está em 2,46 GB. É o top processo em termos de memória, mas se for olhar memória real, é 615 MB. Porque essa visão de memória do Activity Monitor, ela sempre vai parecer muito mais do que de fato está sendo usado. Tanto é que se você olhar, às vezes você vai olhar ali, mas se somar a memória que tudo tá usando aqui, é muito mais memória do que eu tenho, e a barrinha lá embaixo tá verdinha ainda. Então não é possível que esteja usando. É porque tem onde memória reservada, memória comprimida, memória real. Agora, se tá lento de fato o Safari ou o que quer que seja, pode ser que tenha alguma coisa meio estranha acontecendo, ou pode ser só uma coincidência também, porque eu acho que qualquer pessoa que for olhar no Mac, o Windows Server vai ser o processo que está usando a maior quantidade de memória de todos os processos. E isso é esperado. Então talvez o travamento que ele esteja sentindo não seja causado por isso. Então, eu não sei se isso é uma coisa que fica acessível para você ver no Activity Monitor só se você tiver num modo de desenvolvimento, de diagnóstico, blá. Mas para mim eu procuro por Windows Server, ele nem aparece. O que não faz sentido, porque esse é um processo... Tem o Windows Manager, mas o Windows Server... Não, o Windows Manager é o Stage Manager. Você tem que ir lá em todos View... os processos. Todos os All usuários. Processes. Ele é do usuário Windows Server. É que por padrão ele esconde os processos que não são do seu usuário, basicamente. Então, ok, agora faz sentido. O que mais ocupa é o kernel task e logo em seguida vem o Windows Server. Nossa, kernel task usando... Quanto tá usando de memória kernel task? 800 MB, Windows Server 801. Nossa, que pouco. O meu Windows Server tá pouquinho, tá com 600, mas o meu Safari tá com 800. Meu Safari tá vilão. E curiosamente, ele nem tá aberto. Quer dizer, o Safari ele tá aberto, mas não tem nenhuma aba dele aberta. Só tá iniciado, mas tá fechado. Mas são os caches, né? Safari Web Content Cached. Eu tenho... Enfim, cada pessoa tem as suas métricas, assim, mas eu, na minha cabeça, eu tenho a métrica, assim... Qualquer processo que esteja usando menos de 1 GB de memória, tá ok. Fair game. Dependendo o processo que for,
se tiver usando mais de 1 GB, também é ok. Tipo, Xcode. O Xcode tá aberto aqui, tá usando quase 2 GB também. Xcode vai usar muita memória normal. E, tipo, faz 2 horas que eu não toco no Xcode. Ou mais até. Ele tá minimizado ali, escondido. Eu sei que, de fato, essa memória não tá sendo usada. Só tá ali porque tá reservada pra ele. Mas no momento que alguém precisar usar, essa memória vai embora. Então, menos de 1 GB de memória, ou até 1 GB, e dependendo do que for, não me incomoda muito. Dependendo da teoria da conspiração que você quiser acreditar, é tudo culpa do Google Chrome, esse negócio do Windows Server, né? Porque há uns 3 anos atrás, um cara inventou que o Google Chrome tava causando problema com isso aí. Ah, verdade. E até hoje, isso não foi comprovado. O issue lá no negócio do GitHub, do Google Chrome, eu fico olhando e é só o pessoal, gente... Se alguém tiver uma reprodução desse caso, manda pra gente, porque até hoje a gente não conseguiu reproduzir, ninguém conseguiu reproduzir, enfim. Mas isso tudo pra dizer que não sei, mas eu acho que talvez serviu pra desacoplar talvez essa questão do Safari lento com o lance da memória do Windows Server, porque eu acho que não tá diretamente relacionado uma coisa com a outra. Tem alguns sites que eles não são exatamente otimizados para o Safari, né? Tem vários sites que eu tenho... Tipo todos. Um JavaScript para corrigir as falhas. O site até sabe da falha, mas diz, cara, eu fiz aqui o site padrão HTML, o Safari aqui não implementa o HTML do jeito que tá combinado, vocês que se lasquem aí. Aí você tem que colocar lá um ponto e vírgula, né? Um null qualquer para ter um bom comportamento. Então eu diria que tem mais cara de ser algum site não de acordo com o Safari, vamos colocar dessa maneira, que tá bagunçando o Safari. Mas é curioso que ele fala, né, quando reinicia, né, fala de Windows Server, porque em tese, se você matasse o Safari, né, matasse por completo, deveria voltar a funcionar, né? Não é fechar e abrir rapidinho, fecha, conta até 5, né, para dar aquela, né, para entender que realmente fechou, porque senão de repente, você fechou, mas não me fechou, então vou continuar aberto aqui. Porque quando você entra no Safari, você vê cada URL aparece no Task Monitor. Você vê lá às vezes mais de um processo, inclusive, dependendo do que o site faz. Então, eu acho que daria uma olhada por aí nesse processo, porque o Safari, ele é... Nesse aspecto, se você usa muito, com muitos sites, e não tem problema nenhum em você usar muitos sites, mas no sentido de que aumenta a diversidade e você acaba encontrando mais sites que não vão interagir bacana com o Safari. Um teste rápido que você pode fazer para provar essa teoria é... Usa durante uma semana o Chrome, ou não usa o Firefox, né, porque o Chrome dá problema, de acordo com a teoria da conspiração, e vê qual é o comportamento do Windows Server. Se ficar o mesmo, né, se ficar lento, né, porque em termos de compatibilidade com o site, o Firefox é mais padrão. Ou o Edge agora, também, né? Essa questão... que ele falou aqui é sobre o Safari especificamente ficar lento. E se fosse algum problema de Windows Server, o Mac inteiro ficaria lento. Principalmente coisas de interface, né? Então me faz pensar realmente que é alguma questão de Safari e não de Windows Server. E... que poderia afetar seria, tipo, alguma coisa que tá causando muita renderização em software em vez de em hardware. Então, algum site de vídeo, por exemplo, que não usa H264 ou H265, que tem suporte no hardware e aí tá usando renderização em software. E aí isso talvez tenha um vazamento de memória no Windows Server que causa, porque realmente... não faria sentido só o Safari ficar lento. Se fosse questão de Windows Server, porque tudo que você tá vendo na tela do seu Mac é Windows Server. Então, se isso tiver com alguma lentidão, o Mac inteiro vai ficar lento. Inclusive, nunca parem o Windows Server no debugger, que nem eu fiz uma vez. A não ser que seja via SSH, porque o SSH continua funcionando, mas o resto, não. Agora é engraçado como... Eu
As primeiras vezes que eu interagi com Mac na vida foram na faculdade. Aí logo depois eu já entrei na agência e lá eu migrei pra usar Mac mesmo, né? Nunca mais mexi em Windows e agora tenho os Macs aqui. Então, sei lá, 20 e poucos anos que eu tenho contato com o Mac. Começou pouquinho e migrou. Somando hoje com a pergunta do Content, eu acho que eu não abri até hoje ainda 10 vezes o Activity Monitor. É engraçado como ele não faz parte de nada, de nenhum fluxo meu de trabalho, exceto abre lá e vai ver isso. Aí eu vou, vejo os números, vejo o gráfico e fecho. Mas é curioso como os usos variam, óbvio, mas é um outro tipo de... Tudo bem que ele tem informações acionáveis, né? Não é o diagnóstico tipo bateria com 98% de saúde. E aí, tá bom, né? Mais uma coisa pra você ficar agora tenso a respeito, porque não tá mais em 100. Mas ainda assim, eu coloco isso na mesma categoria de instalar o iStats menu pra saber qual que tá a temperatura do meu processador. Cara, o que eu vou fazer com essa informação? Vou usar menos o computador? Eu tenho essa mesma vibe, porém eu tô dando risada, porque ontem saiu o meu Raycast Wrapped. E aí, os 3 apps que eu mais abro usando o Raycast. Porém, tem um viés importante a ser notado aqui. Eu uso o Raycast para abrir esses apps porque eles não estão no meu dock. Então quer dizer que não são os meus apps mais usados, mas são os que não estão no meu dock que eu mais uso o Raycast para abrir. Número 1, Messages, ok. Número 2, Console. Que com certeza esse você nunca nem viu. Não. E número 3, Activity Monitor. Eu tô vendo o console aqui, eu reconheço esse ícone, porque eu acho que teve algum episódio do Upgrade, talvez, que eles deram nota pros ícones, e lá, faz tipo 2 meses, foi lá que eu vi a primeira vez. Agora eu vejo esse ícone e falei, é verdade, aquele ícone lá. Não sei nem o que faz. Mas... Nossa, eu lembro deles desdenhando o console. Pô, o console é meu amigo, eu uso ele todo dia, muito. Então, pra quem realmente precisa, ele é muito útil. Quando você falou desses Rapids aí, você viu, foi o Chris Messina que publicou que o Flickr tá mandando retrospectiva do ano? Nossa, que triste. Aí manda assim, parabéns! Você teve 0 visualizações, 0 fotos, 0 likes, 0 comentários. Eu falei, talvez nem toda empresa devesse ceder à tentação de fazer um Rapid de fim de ano, porque não faz muito sentido. Ou coloca lá, if... fotos if maior zero, que não, 0. Né? If tudo 0 não, exatamente. Não, mas de repente é pra lembrar, ó, a gente existe aqui. Com certeza. Me com use. certeza. Ou o contrário. Caramba, eu tô assinando aqui 0 visualizações. Foi desassinar porque não usa. Agora... Bending Spoon já vai comprar. Agora, Mendes, você falou... tô vendo aqui a temperatura e vou usar menos. Não vai usar menos, mas... Por exemplo, uma vez tinha uma coisa estranha, né, no Mac, equivalente a um Windows Server, que eu vi pelo iStat menu, e era a Adobe de 3 anos atrás, fazendo uma verificação. Eu tinha desinstalado aquela versão, mas mesmo desinstalada a versão 2020, ou lá a verificação do Adobe Genuine 2020, fazia a verificação, e ele procurava no disco inteiro e não achava nada, mas mesmo assim procurava porque não tinha nada. Instalou por cima e não removeu, o passado ficou. E falei, cara, por que de tempos em tempos sobe esse negócio aqui? Não tem porquê, não tô fazendo nada, não tem nada aqui. É aquele feeling que você desenvolve com a máquina, mas se você não tem esse feeling, é que nem... Ajuda em diagnósticos, com certeza absoluta, isso sim, né? Que nem, por exemplo, foi por meio do DaisyDisk que eu descobri que o Downlink, que é o programa que eu tenho instalado no Mac, que cada 20 minutos atualiza uma foto de satélite que seria em tempo real, né? Tirada ali de um satélite geostacionário, etc. Ficava lá, todas as fotos que ele tirava, atualizava a cada 20 minutos, todas as horas de todos os dias, de todos os meses e anos, numa pasta Temp, que ficou gigantesca, eu não sabia. Eu entrei lá, tinha um monte de foto de terra, né? E só, você deleta ali 200 GB de foto e beleza. E é uma coisa que o próprio desenvolvedor, ele fala assim, então, gente, já tentei resolver, não tem como limpar, então de tempos em tempos tem que limpar a pasta, desculpa aí. Talvez um dia o Mac OS resolva isso sozinho, né? Identifiquei por meio disso. Entendo perfeitamente esses usos, né? Mas é engraçado como vai ter o perfil da pessoa, né? Eu, se pudesse, no meu carro, tirava o RPM. O RPM ali no painel do meu carro não serve pra nada. Eu vejo lá aquele RPM, cara, eu não vou chegar a 7 Não, mas mil. você tem que ficar olhando pra saber a hora certa de mudar a margem. Não, mas é que no seu caso, esse é um exemplo perfeito que você deu, porque você tinha um problema
e você foi atrás de uma ferramenta que te ajudasse a diagnosticar e resolver o problema. Perfeito. Que é como usuários comuns, digamos assim, devem usar essas ferramentas. Não ficar procurando o problema que não existe. Né? E aí, no caso aqui do Content, ele tá com um problema e tá investigando, tá usando o que ele tem ali para tentar identificar. Perfeito. Tem gente que fica com o Activity Monitor o dia inteiro. Cara, o gerente de produto lá na firma, ele usava um MacBook Air antigaço, e aí ele deixava o Activity Monitor aberto para ver se tinha alguma coisa, usando muita CPU e coisa para fechar. Aí um dia a gente tava numa call, ele tava compartilhando a tela, tava reclamando do Mac, tá lento, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, cara, você sabia que você deixar o Activity Monitor aberto consome uma quantidade absurda de CPU, GPU? E é verdade. Inclusive, um dos motivos daquele lance do Chrome lá que eu falei, que foi uma histeria coletiva também, a pessoa abria o Activity Monitor, já com ordenado pro que tá mais usando CPU, e já de cara tava lá, o Windows Server usando mais CPU. Que é exatamente o que acontece quando você abre o Activity Monitor, porque ele abre uma lista enorme e fica atualizando aquela lista o tempo todo, e aí o Windows Server começa a usar mais CPU. E aí as pessoas abriam, tá vendo aqui, ó? E é o Chrome. E não sei como que chegou-se a essa conclusão, mas enfim. Agora, pra quem tem esse lance, Coca, que você falou de, tem o processo da Adobe lá, que eu tenho aqui, esses processos da Adobe aí são um inferno. Eu descobri um app naquele bundle que tava o AirBuddy, porque eu acho que o bundle já saiu do ar, então pra quem não comprou, não compra mais, vai ter que comprar os apps individualmente, mas tem um app que chama App Tamer, é o adestrador de apps, e ele monitora os apps, te alerta se tem algum app usando acima de tantos % de CPU por tanto tempo, e ele tem opções para você fazer um throttle de processos. Então, se você quiser, você pode falar lá, esse processo da Adobe aqui, ele não pode usar mais que 5% de CPU. E é isso. É uma ferramenta extremamente avançada para quem sabe o que está fazendo, ou algo para você usar temporariamente para identificar processos problemáticos. Eu não recomendo deixar rodando direto, porque pode você, vou botar aqui 1% nesse processo da Adobe. Aí você vai editar um negócio no Audition lá e tá lento, tá travando. Por que tá travando? Porque você limitou a 1%, né? Então é bom tomar cuidado, mas é bom para identificar às vezes esses probleminhas. Follow-up em tempo real, neste momento da gravação, entre quarta e quinta-feira, aqui 18 para 19, ainda tá no ar a promoção, da qual o AirBuddy fez parte, de comprar os apps todos lá de $300, cai para 75. Então eu vou deixar o link na descrição aqui, mas prestem atenção no preço, tá? Para acabar comprando no preço normal e sair por 2 paus aí, brincadeira. Não tem preço, quando acabar o bundle, ele não é mais vendido. Então, daí... Vale checar, né? Só pra garantir, depois os caras provam comigo, checa. Eu acho, infelizmente, que quando vocês estiverem ouvindo na sexta, já não vai mais estar disponível. Mas... Então, mais um benefício de quem escuta a edição sem edição, tá vendo só? Agora, a Adobe, especialmente, é uma péssima cidadã de administração de lixo que ela deixa no sistema. Você instala o pacote, ela joga, assim, é tênis na sala, é meia na haste do ventilador, assim, é uma zona. Você passa a vida inteira depois desinstalando coisa. Ele instala o Photoshop 2022, aí instala o 2023, mas deixa o 22 lá. Aí o beta é um processo separado. Aí o negócio da fonte, o administrador não sei o que, é muito difícil. Uma vez que você instalou qualquer coisa da Adobe, você nunca mais se livra. Não chega a ser um malware, mas é um dirtware, é um sujeware. Ela não sai mais e fica manchada ali. Ela sempre foi ruim de administrar. E isso de limitar processo, né, fazer com zelo, porque se você pega um processo e limita 5%, você em tese pode imaginar, tô fazendo uma coisa boa, porque nunca vai passar de 5%. Entretanto, se você libera ele, talvez ele execute, sei lá, em 5 segundos. Mas você colocando em 5%, ele vai ficar executando 1 minuto. E aí, de repente, um gargalo, né? Ele fica ali executando uma vez por minuto e vai ficar sempre consumindo 5%. Então sempre tem que, dentro do possível, analisar, entender, ver se faz sentido. E se não fizer,
arrancar o processo, né? Agora, mais ou menos nessa veia, um ouvinte anônimo, e lendo a pergunta fez sentido esse anônimo, falou o seguinte: reparei que nas últimas atualizações do macOS Sonoma, falou que não sabe a partir de qual versão, que não é mais possível desabilitar a coleta das métricas, o Analytics, do sistema. Falou que antigamente se lembra de ter essa tela, mas era possível fazer o opt-out, essa opção, né? Agora, aparentemente, não tem mais opção de você não permitir essa coleta de métricas, e pelo menos durante uma atualização, instalação do sistema operacional, não conseguiu achar, e ele quer saber se tem como desabilitar essa coleta de dados. Por isso que eu falei que faz sentido ser um ouvinte anônimo, que nem esse dado ele quer ceder a web afora. Vocês sabem alguma coisa disso? Faz tempo que eu não instalo, né, assim, do zero e tal, pra ver se sumiu. Mas isso fica lá e sempre ficou, sempre, né, recentemente, né, que sempre também é sempre muito tempo. Lá e nos ajustes, privacidade, tem lá métricas e análise de desempenho, análise qualquer coisa, tem uma categoria separada. Eu tô aqui, disclaimer, eu estou no Sequoia 15.2, então pode ser um pouquinho diferente no Sonoma, mas que eu me lembre é assim, bem como o Coca falou, nos ajustes, Privacy and Security, o meu tá em inglês, aí traduzam aí, aí tem Analytics and Improvements. E aí, no meu aqui no Sequoia, tem 5 toggles, e estão todos desligados no meu caso. Aí tem Share Mac Analytics, que é o primeiro, eu acho que esse é o principal, que seria o que o ouvinte anônimo se refere. Agora, com relação a durante atualização, especificamente, que eu me lembre, ele só mostra, se você atualiza o sistema, às vezes ele mostra, depois da atualização, se você tem desligado, oferecendo para ligar de novo. Porque eles querem que você ligue, não que você desligue. Se tiver ligado, eles não falam nada. E durante a instalação, tem uma questão que, assim, quando você faz login com seu Apple ID durante a instalação, eu perdi a conta de quantas instalações limpas eu fiz nos últimos meses, porque eu tenho um app de máquina virtual. E agora tem login com Apple ID em máquina virtual, então eu tenho feito muito isso, e pelo menos na última vez que eu instalei o Sequoia, aí eu não sei se no Sonoma é igual, mas tem tipo um Express Mode depois que você faz o login, que ele sincroniza os principais ajustes ali, até coisa de mouse, teclado, trackpad, todos os ajustes básicos do Mac, se é dark, light, essas coisas, e inclusive suas preferências de Analytics pelo seu Apple ID, pelo iCloud. Então, se você faz o setup, entra com a sua conta e só vai dando next, 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 não vai aparecer o negócio de Analytics, e daí se já estava ligado, vai continuar ligado, e se estava desligado, vai continuar desligado, e aí você tem que ir lá nos ajustes, mas o importante é que lá nos ajustes tem a opção sempre para desligar. Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, o Nathan quer saber se a gente viu já a série nova do Senna. Falou, caso sim, ou caso não também, ele dizendo, né? Vale super a pena ver o making of. Falou que quem gosta de tecnologia com certeza vai adorar ver como eles fizeram tanto a produção quanto a pós-produção também, riqueza de detalhe, nível de perfeccionismo, né, que eles conseguiram atingir, e que os carros, a reconstrução dos autódromos, tudo em 3D, figurino, o áudio gravando o som dos carros, efeitos especiais, é tão bom quanto a série em si. Vocês já viram? Eu não vi a série e não vi o making of, mas eu vi uns cortes que eu acho que possivelmente são do making of. E eu achei tão, digamos, artesanal. Eu falei, caramba, tá parecendo uma produção assim, né, meia boca, assim. Se for isso mesmo, eu fiquei com uma impressão diferente. Eu não vi nada exatamente altamente tecnológico, né? Sem dar spoilers, né? O que eu vi era um carro e o cara balançando o carro, né? Movendo o aerofólio com a mão, né? Assim, aí era uma tela, né? Passando, né? As coisas de fundo para simular velocidade. Talvez tenha alguma coisa ali de sincronismo, porque era um simulador, mas a impressão dos cortes que eu vi foi de, digamos, de baixa na minha visão, né? De baixa tecnologia, né? Ou talvez isso seja alta tecnologia por ser analógico, não sei. Agora eu fiquei pensando, será? Primeiro que assim, tanto a descrição do Nathan quanto a sua, eu acho as duas interessantíssimas.
E eu não acho que nenhuma das duas determina se o resultado final da obra vai ser bom ou ruim. Eu acho que dá pra ser bom e ruim dos dois jeitos. Eu não vi a série, não vi making of, não vi corte de making of, mas com essa descrição que você deu e com o contraste com o que o Nathan falou, agora eu fiquei me perguntando, o Nathan estava sendo irônico? Sarcástico? Cara, acho que não, né? não. Eu tenho vontade. Eu nunca me liguei muito em carro, corrida. Quem me conhece sabe, né? Então, nunca fez parte do meu lance, né? Mas essa é uma série que eu tenho vontade de ver. A gente tá no foco aqui pra acabar ER. A gente queria acabar até o fim desse ano pra ver a série inteira. 15 temporadas em 6 meses. Não deu, vai faltar. Tá na penúltima. Então a gente senta aqui. Tem uma temporada de Shrinking também na fila. Tem, exato, né? Então tem isso também, planos futuros aí. Mas eu tô pra ver, eu sei que vai ser emocionante, que eu que não me ligo nisso vou me emocionar, porque tem todo o outro contexto de memória afetiva da infância e de ser o herói nacional, independente do, eu ia falar do veículo, mas não por ser carro, mas sim do contexto. Então eu tenho muita curiosidade de ver. Eu vi que todo mundo que assistiu gosta e se emociona, independente de se ligar em Fórmula 1 ou não. E eu não queria ir atrás de nada da série antes de ver a série. Porque todo mundo tava falando bem da série e falando bem do making of também. Aí um dia, o Instagram achou que ia ser legal me sugerir esse mesmo corte que o Coca viu. E eu, por não saber o que era, eu assisti. E eu achei sensacional. Justamente, e eu vou falar isso vai ser um jeito escroto, mas não a Mambembice pra fazer um negócio de um alto acabamento, uma das séries que já, mesmo sendo o final de ano aí, certamente vai ser uma das mais assistidas do ano, dos anos. Então eu tô mais curioso ainda pra ver o resultado. Eles mostram, né, o comparativo de como eles gravaram a cena versus a cena de verdade ali. Então isso, lance da tela de fundo, alguém segurando o aerofólio com a mão ali e chacoalhando pra mostrar a vibração e tal, e chacoalhando, borrifando água, né, na frente da viseira ali pra fazer chuva. Eu achei tudo isso muito legal, né, me lembra... E eu sei que tem toda aquela conversa de que virou legal bater em efeito especial, que é uma burrice que eu vejo acontecer web afora. Que os filmes antigamente eram melhores porque tinha efeitos práticos, hoje em dia acabou aquela naturalidade, a criatividade, inventividade, se essa palavra existe, e nada mais preguiça, né? Tirando isso, né? É legal sim você ver a criatividade em prol de efeitos práticos quando o orçamento certamente, se isso fosse feito em Hollywood, ia ser uma outra coisa, né? Essa série inteira seria uma outra coisa, mas conseguir fazer um resultado que chamou tanto atenção desse outro jeito, que bom que tem o making of pra mostrar como dá pra fazer muito mais com menos. Eu acho muito legal essa ideia, né? Me lembra, por exemplo, sei lá, aí eu vou comparar com Hollywood, né? Mas o Spielberg, quando ele era moleque e gravava, eu não sei se é aquele filme The Fabelmans, eu não vi esse filme ainda, mas ele conta a história da infância do Spielberg, como é que ele virou um diretor, né? Mas ele já era fascinado por coisa de guerra, que ele fazia? Gravava no quintal de casa, filme de guerra, ele colocava tipo colheres no chão, com terra em cima. Pior é que o ator passasse correndo e pisasse na colher, parecia que tinha dado um tiro, né? Que o tiro quase pegou ele ali, né? Então, desde sempre ele teve esse negócio de efeito prático. E, bom, acabou fazendo Tubarão, acabou fazendo Jurassic Park, né? Que sempre teve efeitos práticos gigantescos, né? Aí corta pra Lost. Segunda vez que tô trazendo Lost aqui nessa semana na Gigahertz. Mas na primeira temporada tinha eles correndo pela floresta, né? Tem um making-of que é sensacional, que mostra as cenas que eram de close, né? Mostra bem a cara, bem de perto, assim. E aquele monte de... A pessoa correndo e pula um tronco, não sei o que lá, e aquele monte de folha passando. A pessoa tava correndo no lugar, fingindo que tava correndo, e ficava alguém com as folhas passando na frente da câmera, que não tem o contexto do que tá acontecendo, e parecia que a pessoa tava correndo, né? Eu sempre penso nisso. Cara, você vê milhões de dólares ali investidos, e ainda assim você precisava fazer esse tipo de coisa, porque era mais barato do que o quê? Botar uma produção inteira se deslocando por uma floresta, ou por um pedaço de floresta. Então, tudo isso pra dizer o quê? Efeitos práticos são muito legais. Eu tô a fim de ver essa série e depois ver o making of, porque eu vejo como não que efeitos especiais são ruins, mas que efeitos práticos é aquela coisa meio, sei lá, TV Cultura, Rá-Tim-Bum, assim, né? Você vê que a cordinha que puxa não sei o que lá, que faz não sei o que pra aparecer para o efeito final na câmera. Então eu tô bem empolgado pra ver essa série. Não chegou ainda, mas é questão de semanas, até voltar e falar assim, olha, assisti, é linda e chorei e recomendo. A sensação que eu tinha era que seriam efeitos totalmente tecnológicos e são, como você falou, efeitos práticos, né? E tem uma coisa que me chama a atenção, é joelheira e cotoveleira também. É quando eu vejo o ator, né, com aquela calça apertada e você vê, cara, esse joelho tá grande demais aí, tá com a joelheira. Esse cara vai cair, o cara cai, né? Então tem
né? Tem algumas coisas que chamam ali a atenção, mas se o resultado final, né, tá bacana, né? Está emocionando, que é o que mais importa. Mas no primeiro impacto, né, foi bem esse mesmo, né? De efeito artesanal, né? Eu achando que teria maior ciência para calcular a vibração do aerofólio e é o cara lá chacoalhando, né? A chuva, não, comparei a chuva, não, caimento, não, é um spray, né? Então... Eu achei... E a teoria, né, aqueles telões, isso não é exatamente uma grande novidade, mas você vê aquela série do Mandalorian, que é produzida inteira em estúdio, com um telão de teto, de chão e de fundo, com a diferença que lá o telão reage à posição e direção da câmera. Se a câmera estivesse se deslocando para a direita para a esquerda, né, da direita para a esquerda fazendo um movimento, o que está no telão reflete isso para dar a sensação de profundidade, perspectiva, a distância, lance do foco, né? Então essa do cena deu para ver que tem 2 ou 3 telões ali, especialmente em cenas mais fechadas, para fazer só o reflexo, que aí tanto faz, né? Tá vendo o reflexo na viseira do capacete, não precisa ser... botar uma TV OLED de 65 polegadas ali pertinho, vai ter o mesmo efeito, né? É que sabe... Você nem sabe. Em filmes, quando o cara tá dirigindo um carro, que ele fica só chacoalhando o volante, e aí você vê aquela luz, que não é luz de sol, é aquela luz branca passando, né? Que você vê que é totalmente artificial. Pelo corte, ficou um pouco dessa impressão. Mas da maneira que vocês estão falando, eu tô completamente enganado na percepção. E uma coisa é você ver o making off colado com a cena, outra coisa é você tá ali no contexto da série que você tá vendo, que qualquer série, um documentário, tem uma suspensão de realidade pra você comprar a ideia maior que tá sendo contada, né? Documentário em preto e branco. Você não fica assim, nossa, que tosco, eu sei que o mundo é colorido, né? O que você tá fazendo? Não, você entra ali, ou então, que nem o Professor Polvo, né? Que é aquele documentário, acho que ganhou o Oscar, que é sobre um cara e o seu polvo de estimação, né? Se você não comprar essa ideia, o documentário é patético. Se você comprar a ideia, é um documentário bonitinho, né? Aí vai da disposição de cada um, do humor que a pessoa tá no dia, tudo isso influencia em como você recebe a história que estão te contando, né? Mas eu tenho certeza que vendo a série, tirando os primeiros 5 minutos, você entra ali, podia estar contando história de papelão. O seu cérebro preenche o resto e você entra ali e você esquece que é uma câmera filmando papelão no estúdio. E pra você é a história. Senão eu sinto muito pelo seu consumo de entretenimento, Coca. Ah, mas eu sou assim mesmo. Como é que o Super-Homem faz curva? Não pode fazer curva. Ação e reação. Não dá, esquece. E esse Hulk, onde é que ele arranjou massa pra ficar... Não, esquece. Isso não existe. Como é que a calça expande junto? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/409 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a vocês que por mais um ano, tem episódio ainda esse ano, mas por mais um ano, nos fizeram companhia, ajudaram a gente aqui a trazer as pautas, com as perguntas, com os comentários, com os feedbacks, e especialmente quem vai em gigahertz.fm/apoio. E, além de receber a edição sem edição, que sai assim que a gente termina de gravar, nos ajuda a manter o podcast no ar, as luzes acesas, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que, se vocês não apoiam, que ajudam de outras formas, recomendando, deixando avaliação e ajudando também o ADT a chegar cada vez mais longe, a Eduardo Garcia pela edição deste e de outros 400 e poucos episódios, e a vocês, Rambo e Coca, pela coapresentação de mais esse ADT. Valeu! Quem quiser me seguir, mastodon.social, _inside, ou inside lá no Blue Sky, Guilherme Rambo 2 no Threads Instagram. Para falar comigo, só ir lá no Google, bater Coca-Tech, que a gente troca uma bola, e Feliz Natal. Boa, para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e o A Fonte. Apresento para Luriá Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. No último fim de semana, sobre como sem uma divisão independente, a Apple vai dificilmente aí alcançar o resto do mercado de IA, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Alô, tchau, tchau.